Transformação de corpo e alma. Este é o tema do nosso podcast Novos Começos de hoje. E eu estou aqui com a minha xará, Sara Malta, nutricionista, atleta bodybuilder e alguém que pensa além do físico. Então eu quero conversar com a Sara. Eu já conheço a Sara, minha xará, né? A admiro profundamente. Já vi várias transformações que não só ela promoveu em si própria, no seu próprio corpo, como também nos seus inúmeros, sei lá, milhares de pacientes aí ao redor do mundo. Então nós estamos aqui com uma pessoa tarimbada para conversar com a gente hoje sobre isso. Muito obrigada por você ter aceito o meu convite, por você estar aqui hoje. É uma grande alegria recebê-la aqui. Eu que agradeço e eu acho que recomeço é quase que inerente a uma vida. Então, falar sobre isso, estar aqui contribuindo também, principalmente para as mulheres que são várias fases da vida, cheias de recomeços e estando nutrida, eu acho que a gente passa esses processos de uma forma mais leve. Com certeza. Vamos então, já que você falou de estando nutrida, né? Passamos por essas mudanças aí da vida de forma mais leve. Vamos pegar essa frase aí. A nutrição na sua vida, o que veio primeiro? A nutrição ou a atleta bodybuilder? Ou uma levou a outra? Como é que foi essa trajetória sua aí? Bom, eu acredito que as habilidades do esporte acabou me ajudando na escolha da graduação. Mas eu me vejo, o bodybuilder veio depois da graduação, mas eu me vejo antes como uma atleta, desde pequenininha. Então, com 6 anos de idade, na escola, eu sempre gostei de muito esporte e eu me via muito perdida na escolha da graduação ou do que eu fosse seguir na vida. Acabou que calhou de depois de muito competir e de muito trabalhar em outras áreas, de muito recomeços, eu escolhi a nutrição, sabia que seria a área da saúde e depois conheci o bodybuilder e acabei virando atleta biquíni. E teve um enorme sucesso e ainda tem. Você ainda participa ainda de competições? Sim. Esse ano, especialmente, foi um ano de um novo ciclo que veio de um recomeço também, porque já são 11 anos de jornada nesse esporte. Eu era uma menina, eu tinha 23 anos. Eu fui a primeira brasileira a ganhar um sul-americano. A gente tinha outras, né? As coisas vão mudando e vão evoluindo, então o esporte evoluiu muito, tive algumas épocas de parada também, e especialmente esse ano eu já estou com 34, eu falei assim, eu acho que está na hora de encerrar esse ciclo e ter novos começos, novas áreas. Aí eu falei assim, não, eu vou nesse último ano e o máximo que eu aguento, eu vou curtir todos os processos, essas preparações, vou me doar mais energeticamente para isso, que são questionamentos, né, que vão acontecendo na vida da gente conforme a gente vai também interessando por outras áreas. Só que aí eu falei assim, mas somente se eu for tão bem ou ter um excelente resultado, eu vou ter evidências de que eu deva permanecer um pouco mais sendo atleta. Eu já tinha sido profissional uma vez na vida, mas as federações se separaram e eu voltei como amadora. Então, uma das conquistas seria eu conquistar esse Procard novamente, me tornar profissional. Aí, esse ano eu comecei despretensiosamente no Rio de Janeiro, depois eu competi em Lisboa, aí teve uma oportunidade lá, conheci um outro treinador que quis me trazer para Portugal de novo, aí fui para Alicante, Lisboa, e competi o último agora em Curitiba e pego meu cartão profissional em Curitiba e eu mesma fazendo a minha finalização, então isso também foi bem marcante nesse ciclo todo. Falei, como assim? Porque normalmente fica, acho que para quem não sabe da área, né, pode ficar um pouco vaga, a finalização é a parte final, que a gente tem, é uma parte bem cautelosa, que você precisa tanto ter um conhecimento das habilidades técnicas e emocionais para poder entregar no dia do que eles querem. Então, da forma de avaliação, né, que a gente é avaliado por simetria, por proporção, a beleza toda num conjunto. É a lapidação final mesmo, né? Final. E aí eu tinha tido vários feedbacks e para Curitiba era a minha última chance nesse último semestre do ano. Aí eu falei assim, vou fazer, e acabou vindo com eu me preparando, que é algo raro, não recomendável, porque é interessante que você tenha um treinador, mas é uma peculiaridade assim que vai ficar marcada, que foi legal.
que vem de muito autoconhecimento e que também. vai te colocar ali num patamar de talvez até autoconhecimento, de controle mental, né? Sim. E de controle emocional, que só aí você já teve um ganho. Você, independente desse profissional aí que você vai receber novamente essa titularidade, isso daí para mim já é um grande certificado para a vida, né? E foi por isso que eu fiz, na verdade, eu tinha tido essa... Então, foram 5 campeonatos no ano, né? Então, o último seria algo desse ano. Eu falei assim, eu já não tinha conseguido o cartão. Na Espanha eu tinha ganhado, fui campeã, mas não tinha vindo o cartão. Aí depois eu fui top 3. Então, o último eu falei assim, por mais que ele não venha agora, uma hora ele vai ser uma consequência desse resultado, mas que eu tenha essa experiência também aqui no Brasil de fazer a minha. Eu já estava relativamente cansada. Então, eu falei, eu preciso trazer um pouco mais de leveza nessa última semana. E foi meio que de última ideia. Foi um campeonato que não estava programado. Então, eu falei assim, vou fazer uma coisa que eu acredito que talvez me teria condição de, principalmente a gente trabalhando a mesma coisa, no mesmo ritmo, tendo que resolver várias questões. Então, eu falei, se eu for muito aqui, talvez a minha mentalidade fique um pouco... danificada, vamos dizer assim. Então, eu sabia o meu limite, isso me ajudou a conseguir trazer um pouco mais de leveza e conseguir chegar lá, e deu tudo certo. Não, eu penso assim, depois de passar por todas essas pressões, não só internas, mas assim, de estar ali num palco, sendo avaliada minuciosamente, né? Como você comentou ali, a simetria, a avaliação, às vezes a gente que está aqui, que a gente está vendo, a gente fala assim, não, mas qual que é o critério? Porque é tudo tão perfeito, né? E fica difícil até para nós mensurar ali o que não foi bom, o que foi bom. Então, assim, quem está ali dentro desse universo, vivendo isso e vendo não só, né, se auto-observando, vendo as suas próprias questões emocionais, mentais, concentração, disciplina, determinação para atingir os objetivos, a transformação que eu já vi você fazendo, né, de muito magra, muito fina, para depois um corpo muito mais robusto, para depois voltar de novo para o corpo muito magro. Então, isso eu falo assim, gente, isso realmente torna a sua parte clínica possivelmente mais fluida, né, com Sim. relação aos processos das outras pessoas. Com certeza. Tanto de emagrecimento quanto de ganho de massa. E aí você consegue, assim, pensando assim agora, nesses processos que você vive, quando você enxerga isso no outro, você consegue já identificar, essa pessoa não vai seguir a dieta, essa pessoa não vai seguir o plano, ela vai se auto-sabotar. Tem como você já perceber isso? Com certeza, e até a forma de conduzir isso também vai ficando cada vez mais refinada. O bodybuilding parece que é um esporte um pouco mais sobre a estética, mas ele ensina muito. Então, como a gente passa por muitos processos, então a parte do acolher e até mesmo que serve para o outro, que é uma pessoa que não é atleta, a escuta fica muito mais atenciosa, né? A gente não vai repetir um padrão que a gente faz na parte ali dessa alta performance para um cliente / paciente. E isso também me fez fazer minha terceira pós-graduação, que é TCC, então a terapia cognitivo-comportamental, que ainda me dá mais essa questão, que tem a parte técnica, mas também para essa escuta e fazer esses diagnósticos, né? Às vezes os nutricionais, mas também os que a gente vai encaminhar no sentido, isso não vai dar certo, não é nem por conta de uma dieta, e eu não acredito... É até uma parte boa da gente colocar. Eu não acredito 100% que uma pessoa vai fazer 100% daquilo. Então, eu acho que o fim das contas então, o que eu faço, como eu faço. E também é como se a gente passasse a senha das coisas. Então, já que eu vou beber, o que eu como junto? Já que eu vou fazer, as pessoas... eu não acho que a ideia é se privar ou se prender. E sim, através daquele projeto, como se fosse um projeto de arquiteto. E aí, dentre a obra, o pedreiro, já aconteceu um mundo de coisas, mas na hora que a gente olha no final, aquele projeto se assemelha muito àquela construção. Então, é mais como uma mentora de guiar que eu fui criando essas habilidades, do que de fato, tipo, Passar uma receita de uma dieta. Entra aí no aplicativo que a dieta está pronta, né? E deixando sempre a pessoa refém naquele modelo de calorias, que eu acho que a gente se reduzir muito também. Se você tomar tantas long necks no fim da semana, isso equivale a tantas calorias que você quebrou o seu déficit calórico.
com certeza isso não é muito os meus maiores valores. Claro que eu vou trazer a consciência de quanto aquilo energeticamente se representa, mas não qual que vai ser o impacto daquilo, como que aquela pessoa vai combinar, como que ela treina a volta, a questão do comportamento, e também trago reflexões no sentido, tá, e se você beber, será que não daria o resultado? Porque a ideia é sempre como se fosse sempre o erro da pessoa que faz. É igual do atleta, a gente sente isso também. Se eu não fizer exatamente como o meu treinador pediu, se eu não atingir aquele resultado, a culpa é minha. E os pacientes sentem isso, né? Ah, se eu não fizer exatamente essa prescrição médica, ou esse treino, ou essa dieta aqui, a culpa é minha, eu que não consigo seguir. Na verdade, isso é um modelo ilusório, que a gente, ao invés de treinar habilidades e perceber o que a pessoa realmente é boa e estimular o que a pessoa é boa, assim como a gente faz com qualquer processo de aprendizado, e até falar assim, mas isso aqui é um ponto que a gente ainda precisa trabalhar. Acaba que a pessoa vai ficando mais refém daquilo, e eu acho que não contribui para aquela transformação, de fato. Eu acho que é o diferencial de unir tudo isso da parte, né, técnica, acadêmica versus a prática, e ainda essa questão dos estudos mais comportamentais, é isso, a gente entender aquela pessoa como pessoa, e não você tem que... O tem que não. Já... Perfeito. E você falou, eu fui identificando aqui. A gente vai sentindo, né? Porque eu já fui sua paciente, né? Preciso, inclusive, voltar. E é exatamente assim que você me tratou, né? Vamos entender como é a sua vida. Para que a dieta, né, o nosso plano aqui, ele siga o que é possível ser feito, né, dentro do que você gosta, dentro do que... Né, porque também não adianta a pessoa também querer, por exemplo, uma transformação que vai requerer um sacrifício absurdo, que ela pode até conseguir por muita boa vontade e motivação temporária num objetivo... de data ali, mas depois aquilo não faz parte da vida, não faz parte... E outra coisa, tem a questão da cultura, do comportamento, né? E tem muitos fatores envolvidos mesmo. E mulheres também, a gente vai ter na bibliotecas, né? Livros da vida, experiência, e a fase vai mudando, e às vezes a gente consulta aquela biblioteca que a gente viveu. Por exemplo, pós-gestação, mas quando eu vestia 36, eu era assim, quando eu tinha esse peso. Só que é um livro antigo, a gente precisa reescrever a nova página. A vida muda e o corpo muda também, né? As necessidades nutricionais, então é acolher a nutrição para cada fase, tendo um pilar ali para que a gente consiga continuar fazendo o que a gente quer fazer. E não ao contrário, né? Como que a gente tivesse que caber dentro da dieta. Fica bem difícil. Muito difícil, porque aí você não consegue o resultado. E você falou uma coisa anteriormente, que é a questão de que quando o paciente ele não segue 100% do plano, ou fui ali, fiz a minha ficha da academia, mas eu não estou conseguindo treinar na quantidade de vezes da semana que eu falei que eu ia, ou eu não estou conseguindo fazer a ficha completa, e aí você não vai conseguir os resultados e vai começar a se sentir culpado realmente, como se você não estivesse dando conta daquilo. E sempre devendo. Sempre devendo. Você falou isso marca muito. Nesse ponto aí, como que entra o mental aí? Como é que entra o controle? Porque a gente está falando aqui de uma transformação do corpo, mas não caminha sozinha, né? A gente tem mais corpos ali, além do físico, né? Tem o corpo mental, emocional, espiritual, junto do processo ali, né? Então, você que está entrando ali também nessa coisa da cognitiva, como é que funciona isso no meio do processo? E também, além disso tudo, ainda tem várias personas dentro de uma persona só. Então, tem a Sara X, a Sara Y, tem a amiga, tem aquela da adolescência que às vezes faz uma conexão. Então, acho que além disso tudo ainda tem... que horas que eu também não sou essa persona que quero só transformar isso agora, numa fase X. Como que funciona, né, esse processo todo para a gente trazer um pouco mais de clareza cognitiva? Através das falas do paciente, eu consigo fazer as perguntas certas que fazem ele refletir. Então, não fica só, também aquela coisa de antigamente ser no médico, toma isso aqui. Então, até a visão médica hoje, seja para qualquer, às vezes, tratamento de uma patologia, alguma coisa, ela costuma ser dividida. Costuma ser uma troca. Olha, eu tenho um tratamento X, Y, Z. O que cabe para você agora? Claro que tem alguns que ainda são mais tradicionais, mas eu vejo uma evolução nisso. Então, desde fazer a dieta juntos, como entender a fase. E aí, algumas... perguntas, por exemplo, você percebe que isso é um pensamento dual, que a gente consegue pegar, assim, pensamentos disfuncionais mesmo. Então, pensamentos de uma pessoa que ela
ela está comendo alguma coisa e ela acredita que a partir de não tem um item, ela tem 5 itens no café da manhã, não tem um item, ela já acha que está errado, então o dia dela já está. Então, ela fala assim, tá, você acha que essa representatividade desse item é quanto que vai trazer? Você realmente tem evidências que se você... Qual a vantagem que através de que isso, se isso faltar, a vantagem de você jogar tudo para o alto, vai ficar melhor. Então, no início, né, e divido também muitas experiências. Antes eu tinha um pouco de receio, né, porque é difícil para o nutricionista também ir ocupando um lugar, porque parece que a gente não está fazendo o que é da gente. Então, a minha intenção não é uma terapeuta, eu não tenho capacidade técnica para isso, mas eu preciso entender um pouco dos comportamentais, assim como eu preciso entender um pouco do treinamento esportivo, seja de qual que for o esporte. Então, a área da saúde ela é uma só. Então, acaba que eu consigo ir conduzindo assim, e uma coisa que ajuda muito é estabelecer as prioridades e a cada passo, é como se fosse, tá, se isso tudo der errado, até a próxima sessão você entrega isso, porque a gente precisa trabalhar. O final de semana, essa parte sua que é assim, e isso aqui você continua, por exemplo. Então, trazer também os pontos, aí a pessoa também não fica sempre pensando no que ela não consegue. É amplia a visão dela, uma dela, técnica, né? Boa. Uhum. É porque, assim, você falou a questão, tá faltando um nutriente, ela já começa a invalidar aquele cardápio ali. E eu penso assim, tudo muda muito, né, na nutrição. Então, assim, se alguém pensava que a nossa conversa aqui ia ser sobre você pode comer isso, pode comer aquilo, não é, né? Até porque não existe dieta feita, né? Dieta pronta, vou lá na internet. Ou então, assim, minha amiguinha foi na nutricionista, emagreceu 15 quilos, me passa a sua dieta que eu vou fazer o mesmo regime que você. Não existe isso, né? As pessoas, eu acho que já perceberam isso. Mas, de qualquer maneira, existe uma tendência. Agora é a hora de que todo mundo ama ovo. De repente, ninguém mais tem que comer ovo. De repente, agora estão demonizando as frutas. Então, cada hora vem uma leva de coisas, né? Então, essa parte realmente aliado a mental, a comportamento, realmente é o caminho mais assertivo. E a pessoa vai se percebendo e vai se identificando. E acho que o fim do processo é ela também ter um pouco de autonomia alimentar, que também é um ponto difícil. Porque a gente nasceu sem ficar, olha, tá na hora disso, tem que comer isso. A gente é uma criança, a gente é uma adolescente. Então, até que ponto também que ter a dieta o tempo todo, eu falo com eles assim, às vezes, eu falei, se você me conheceu hoje por 1h30, será que a gente acertou tudo mesmo? Então, eu preciso do seu feedback, da observação. Então, essa dividida... e é muito difícil, né? Se a pessoa teve resultado, é mérito de todo mundo. E se não deu certo, é culpa da pessoa. Eu falo, não, aqui nós vamos dividir tudo. E vamos insistir. Então, assim, claro que às vezes não cabe na vida da pessoa agora o que ela quer fazer. Mas o sistema imune está em dia, o cognitivo está bom e as coisas vão se desenvolvendo juntas, assim. E aí, existe fórmula mágica do tipo... vamos desenvolver isso juntos. Porque as pessoas querem resultado muito rápido, né? E esse vamos desenvolver isso juntos... As canetas emagrecedoras estão em qual tempo que nós vamos desenvolver isso junto? Isso é uma grande questão, porque as pessoas agora, elas estão com a canetinha, começam a emagrecer, e como é que fica o futuro, né? A volta disso. Uma hora, será que... Eu penso assim, né? Lei de causa e efeito. Que vai, um dia volta. Como é que funciona isso? Porque, assim, a gente também tem aquela coisa, aquele pensamento de que o bom emagrecimento é aquele feito num projeto de longo prazo, onde você muda hábitos alimentares, onde você se readequa a uma nova alimentação, uma nova rotina. E aí, como é que me dá seu parecer técnico disso? Sobre as canetas? Sobre a velocidade que as pessoas estão querendo emagrecer. Eu acho que... Sem mudar o comportamento. Uma hora a pessoa vai ter que olhar para o comportamento. E eu também respeito um pouco o desespero, sabe? O desespero, às vezes, ele incomoda e pode trazer uma mudança. Desde que aquela pessoa entenda que é um problema da Sara de logo após. Então, eu não sou aquelas que abominam, que não pode fazer isso, mas eu mostro para a pessoa que uma hora ela vai ter que olhar para aquilo. Então, a gente pode sacrificar em certo tempo da vida, por exemplo, eu estou com meus 25 a meus 30, eu posso trabalhar 10 horas por dia, mas vai chegar num ponto que eu vou ter que olhar para isso.
Eu posso, talvez, ser um pouco irresponsável em alguma época da vida. Vai chegar um ponto que eu vou ter que olhar para isso. Então, o que mais me incomoda, às vezes, é a forma daquela prescrição mais cega e a pessoa achar que ela também está cega em relação a isso. Então, ela não ter o nível de consciência. Então, se está tomando, venha que nós vamos ajustar a proteína, o carboidrato, a gordura, os micronutrientes, vamos fazer exame. Como é que vai ser necessário um desmame ou não? Tá, existe a aplicabilidade, pessoas que realmente precisam ou que seriam, né, uma prescrição mais assertiva, que realmente tem uma comorbidade que convém ali. Mas será mesmo que ela não fez outras tentativas? Ou se ela também está num contexto problemático, emocional, e talvez a caneta até serve de bengala. Então, a gente vê pessoas, às vezes, até se entrando nos comportamentos, aquele após um divórcio, que muda muito a rotina, se a pessoa, principalmente, às vezes, um homem, que começa a beber demais, começa a comer, não tem ninguém que faça comida, às vezes a caneta dá uma segurada ali, mas é uma questão que ele vai ter que olhar. O que mais me incomoda, às vezes, eu não sei se é uma mente não posso falar assim brasileiro, não sei se sou como preconceito, mas é a coisa que eu percebo, vem uma coisa, as pessoas vão... Modismo, né? O óleo de coco. O óleo de coco nós vamos fazer da panela, nós vamos passar no cabelo, o óleo de coco para cândida, o óleo de coco em cápsula, o óleo de coco para tudo. Aí tem uma outra coisa, aí vem a caneta resolveu tudo. E a pessoa também não pensa que ela vai ter que fazer a manutenção financeira daquilo. E o que mais impressiona é, às vezes, quando a pessoa quer uma coisa, né, a tomada de decisão. Às vezes ela vai gastar, se ela for 3, 4 canetas, esse tratamento ele vai chegar acima de 10K com certeza. E a pessoa não fez isso, ela não queria gastar, às vezes, R$500 numa consulta e nem pegar um educador físico e uma cozinheira. Simples. Ela já estava num outro patamar bem maior. Então, assim, o que eu questiono às vezes é a capacidade dessa cognição de tomada de ação, de uma avaliação. O que eu faço primeiro? Né? Primeiro é a fundação. Se a caneta vier, ou às vezes vou entrar num tratamento também. Então, enfim. Agora, sobre o tempo, de fato, quanto mais rápido, a gente tem hormônios, a fisiologia, ela vai meio que... Você vai pagar essa conta. O que talvez também, se programar, tem dietas mais restritivas com data de começar e data de acabar. Então, isso também tem que ser conversado. Isso é interessante, você falou. 2 pontos. A caneta, as pessoas elas realmente não entendem que ela vai precisar de ir numa nutricionista porque vai faltar algumas questões ou ela vai ter que aumentar a suplementação de outras, tipo proteína e etc. Né? Então, as pessoas realmente tem que pagar as contas fixas dela. Elas estão usando a caneta, às vezes, sem realmente um acompanhamento. Né? Esse é ponto 1. O ponto 2, você falou dessa questão da conta vir depois e da pessoa, às vezes, não se organizar, né? Na parte até financeira para isso, né? E não sustenta nem emocionalmente. Por exemplo, aquele exemplo que eu dei, posso trabalhar 10 horas por dia. Tá, você sustenta isso? Isso faz sentido para você agora? Mas aí sustenta depois. Essa questão do tempo que você falou, né? Que tudo que realmente é muito rápido, dietas restritivas, né? Que foi a última coisa que você falou. Existem objetivos realmente, às vezes, né, eu me dou, por exemplo, muito bem de jejum intermitente. Uhum. Eu vou fazer um mês de jejum intermitente, para mim vai ser interessante aqui. Como é que funciona isso? Agora vamos voltar lá na bodybuilder, né? Uhum. Na transformação do corpo. Você tem muito pouco tempo para transformar seu próprio corpo. Sim, a gente parece uma eternidade, mas é pouco tempo. E essa conta, como é que você paga ela? Você está falando que a conta chega, como é que é isso? Sim, eu pago, mas o que difere um pouco do atleta, dos outros, porque... É a fundação, né? A fundação. E também a periodização, que é o que eu costumo até... Algumas aulas que eu dou, mentorias, eu tento focar muito nessa questão da periodização. Então, há períodos. Então, por mais que sejam 12 semanas são 3 meses, mas ninguém começa secando desesperadamente na semana 0 para a semana 4. Então, primeiro você faz uma construção para depois a lapidação. E não ao contrário. Então, às vezes, quando as pessoas estão no desespero, né, coloca tudo a ferro e fogo, aí não vai conseguir sustentar, por mais rápido que seja. Então, ela tem aquele emagrecimento ali, mas é um emagrecimento... sem saúde mesmo. Então, até mesmo pensando em como que eu me mantenho com energia. E aí é um dos pilares hoje que eu trago de valor. Para mim, não me interessa competir se eu não conseguir performar cognitivamente, não conseguir estudar, não conseguir viajar. Às vezes eu viajo sozinha, então tem que ter resolução de problemas. Então, essa ideia, eu chego ali, né? É alta performance
na minha categoria, e é uma categoria que permite, algumas outras não permitem, que são mais pesadas, vamos dizer assim, às vezes masculinas, mas falando da minha mesmo, é uma coisa... Então, preciso de garantir minha feminilidade, preocupo muito com essa questão do eixo hormonal e também dessa performar em outras áreas, porque se sacrificar demais, talvez quando eu tinha 25 anos, 26, que eu gostava, né, o que me interessava eram os títulos, tudo bem, a gente era mais cego, né? Mas agora eu com 11 anos de jornada e muito amadurecimento, já não é algo que me interessa cegamente, assim. E eu pretendo, né, uma coisa que eu trago de valor para os outros é isso também. Olha, até que ponto que isso daqui é um exemplo... Desde a semana passada, tinha um rapaz que ele queria fazer uma modulação hormonal e aí a esposa dele estava grávida. E aí eu falei, tá, mas quantos meses que vai ter o neném? Ele falou, tá, eu falei, você acha mesmo que se você começa a fazer uma modulação hormonal agora, esse neném nasce, ela vai ficar pelo menos uns 6 meses ali para poder restabelecer uma série de fatores hormonais, tudo. Você com essa testosterona alta, ela com a baixa, você acha que isso para essa instituição é funcional? Então, assim... Então, tem isso. Se você sair 6 horas da manhã para poder você puxar um ferro com o bebê lá, funciona? Então, esse olhar integral até mesmo para que horas que se for agredir a curto prazo, que se faz sentido para quem, por quê e por quanto tempo, qual que é a fase de vida dessa pessoa e qual que é o benefício disso no fim, essa conta no final. Deu sucesso? Aí acaba que, normalmente, com uma conversa mais franca, assim, mais aberta, eu acho que, no fim, a gente chega numa escolha mais consciente do processo. Aí me interessa, que a pessoa fala, não, então agora não, né? Porque a pessoa, para entrar num plano, não adianta também, né? Senão você ia pegar, fazer mais do mesmo, né? E aí você não constrói, como você falou, né? Mas isso. Essa questão de pagar a conta, eu já paguei muita conta já tive muita compulsão, principalmente os rebotes pós-competição, por isso que eu cheguei aonde que eu cheguei, de trazer esses valores, de trazer dessa forma um pouco mais leve. Eu ainda vejo que é um esporte, né? Que a gente pode... É muito delicado. Eu faço terapia semanalmente falando em relação a isso. Então, a gente consegue tentar fazer um mix dessa coisa toda. Faço o TCC. O esporte, ele é um esporte que parece que ainda é muito problemático nisso. Sendo bem franca, se as pessoas se veem presas, existe abusos no esporte. Privação mesmo, privação, né? Até de tudo, água, né? De assim, tudo. né? E até privações de prazer que são do próprio ser humano, porque aquilo é vendido, né? Ou acreditado que aquilo pode ser um erro. E aí acaba que a pessoa... Aí a saúde mental versus a fisiológica também, que é uma problemática. Então, assim, já paguei conta disso, e acho que uma das contas maiores, talvez, mas aí isso é com total consciência e escolha, é deixar de viver, às vezes, outras coisas, porque também existe uma doação. Vida de atleta. Vida de atleta, mas é uma vida que hoje me dá muita satisfação e eu atingi um ponto que me encanta, que é essa liberdade geográfica. Então, como a minha origem, que era muito simples, eu não imaginava tendo essa liberdade através da minha carreira, e essa de projeção ser atleta, que hoje você tem, então de viajar, não só no Brasil, mas em vários outros países, de fazer, né? Sim. É fantástico. E essa questão, né, da gente estar falando aí com relação à pessoa que está com essa questão agora, por exemplo, vamos pegar aqui nós que não somos atletas bodybuilder, quero emagrecer. Eu sei que tem que ter um esforço mental, cognitivo, né? Então, assim, é um sacrifício, às vezes, tem que ser feito, mas às vezes a pessoa realmente não consegue, porque, sei lá, o metabolismo, uma série de coisas. E aí você falou uma coisa que eu acho que a gente pode até dar até um recado final de fortalecer, que não adianta também só estar com esse olhar para esse foco. Quero emagrecer ou quero ganhar massa. Porque, igual você falou, às vezes eu vou conseguir atingir o meu objetivo, mas eu vou estar com várias outras áreas problemáticas, né? Eu não vou estar, às vezes, com a criatividade aguçada, porque está faltando nutriente, está faltando questões até para a minha concentração no trabalho. Como que a nutrição também é importante até para isso? Porque às vezes você emagrece muito, mas falta energia até para trabalhar. A nutrição veio de soldado de guerra. Então, eles perceberam que eles precisavam comer melhor para lutar melhor. Então, essa coisa, né, da luta da vida, vamos dizer assim, não precisa ser um
um peso. Não é isso, mas a ideia do tipo, como que o que eu como, o que eu faço, vai modular meus hormônios, vai modular toda essa minha fisiologia, como que eu vou ser melhor, né? E isso também vem de uma ideia de não ser perfeito, porque a gente já sabe que isso não existe. Então, minimamente, né, o que eu combino com o que vai ser melhor para mim. Essa educação que é necessária a pessoa ter para fazer as melhores escolhas, né? E quando ela chegar lá é dela. Diferente também de quando é uma coisa mais... A gente tá cansado, eu acho, né, assim, de ter algo que é mais de aluguel. A pessoa até ela vai. Mas no fim das contas, ela fala, não, que aluguel. Foi pouco tempo que eu comprei a Ferrari, pegaram minha Ferrari. É mais sobre essa solidez. A propriedade da autonomia nas escolhas, né, que vai gerar um resultado mais a longo prazo, né, e mais satisfatório na questão da nutrição, né? E não quer dizer que a pessoa também não vai ter outras fases, que ela vai precisar se reconectar de novo, porque não é uma coisa, conquistei também, porque mudou a vida. Tudo pode usar mais ao favor da maré do que a gente se questiona demais nessa questão. Mas eu acho que é uma coisa também muito comercial. Mas e o equilíbrio? Como que a gente pode falar para... Porque assim, quando a gente fala de recomeço, eu já tive vários, eu sei que a gente oscila peso. Né? Eu vivi isso na pele. E nessas questões a gente se cobra muito. Só que cada fase da vida tem fase que a gente realmente precisa de muita energia. Então tem fase que eu vou assim, vou comer mesmo. Não, depois eu vou emagrecer. Não, agora eu consigo segurar a onda. Isso nessa questão do equilíbrio. Como que a gente pode, às vezes, dar um recado aqui para a pessoa que está com essa dificuldade nesse exato momento, que está passando por um recomeço, que está se sentindo... Porque a transformação no corpo, ela... automaticamente ela mexe com a autoestima da pessoa, principalmente da mulher, né? E entram várias transformações. Entra a transformação de menopausa, né? Transformações, às vezes, da maternidade. Uma transformação, sei lá, após um divórcio, após uma crise financeira. Como que você... Eu fico pensando, a pessoa tem que cuidar da mente para estar equilibrada, né? Numa transformação dessa, mas automaticamente, se ela também não cuida do corpo, ela desequilibra a mente. Total. Né? Ou seja, vai ter que ir junto. Vai ter que ir junto. E aí, por isso, a necessidade de uma mínima educação. Porque mesmo nesses momentos, se você tem uma fundação, você vai oscilar. Mas você vai oscilar muito menos do que uma pessoa que não tem o mínimo de conhecimento de alguma coisa prévia, tipo, do quanto de proteína. Então, eu acho assim que alguma fase da vida, algum ciclo, é tipo uma educação financeira, tipo uma educação que a gente possa ter. Alguma fase ali eu tenho que saber que eu tenho que administrar isso aqui de uma forma que eu preciso, tem que sobrar. Se isso fazer sentido. Então, acho que essa educação nutricional, em alguma fase, ela faz sentido. E uma hora a pessoa vai ter contato com aquilo. Não quer dizer que ela vai ser uma nutricionista, mas ela vai ser capaz até de se observar. E usar também os profissionais, porque talvez tem hora que fica assim, os retornos principalmente, como se fosse algo, como se ele tivesse que mostrar resultado para o nutricionista. Mas esquece que quem contratou, quem foi o paciente é o nutricionista. Então, na hora que você está frágil, na hora que não deu certo, que na hora que precisa de ajuda, é hora de voltar. Então, tem essa coisa também que me incomoda, no sentido assim, todo mundo gosta de um resultado positivo, tanto profissional quanto paciente, principalmente essa coisa que mexe com a estética. Mas a gente também está preparado para pegar aquela fase e ir remodulando para poder evoluir a pessoa do X para o Y e não ficar só, tipo, se está tudo bem, eu vou lá. Até na terapia a gente não vai... deu certo, né? Na terapia eu posso falar do mesmo assunto 10 anos, não tem problema. Acho um pouco estranho, mas não tem problema. Tem que conseguir. Tem que conseguir. Então, ajustar. Na nutrição, trazer um pouco mais também de leveza, tranquilidade para conversar e até mesmo sinceridade. Então, a pessoa vai tendo... cada consulta é um aprendizado e não é uma amostra de resultado. Verdade. É aí que entra realmente essa consciência. Essa palavra, acho que vai marcar nosso podcast hoje. Cuidar da fundação. Porque eu assim, já estou elegendo aqui essa palavra para o nosso podcast. Porque realmente as pessoas são muito... A mentalidade é muito voltada para o resultado. E o resultado é o final, né? E uma cultura, além do resultado, ainda em cima de um medo. Então, por exemplo, eu quero resultado, mas por medo disso, por medo de engordar, eu vou colocar mais. Por medo de não conseguir voltar, eu vou na caneta. Tudo bem, se foi a escolha da caneta, foi uma escolha consciente, mas será que foi por medo? Por medo de fazer, então, o desespero, igual, né, às vezes eu defendo ele, quando realmente a pessoa está no fundo do poço. Vamos embora. É por isso que a gente fala aqui, novos começos exigem coragem. Sim. Né?
exigem coragem para novos começos. Então, nem todo o caminho mais fácil é o melhor caminho, né? E às vezes com medo as pessoas acabam errando a mão ali no caminho, né? Me conta sobre isso aqui que nós colocamos aqui. Esse é um produto que eu fiz, é um multivitamínico, chama MLT Complex. E depois de muito usar multivitamínicos, eu entendi que tinha umas questões no multivitamínico que para a gente prescrever eram um pouco deficientes. Então, primeiro, a possibilidade de ter todas as vitaminas na mesma cápsula, então isso incomodava a gente. Tem que tomar 4, 5. Às vezes cápsulas coloridas me incomodavam um pouco com essa questão nossa de estufamento e tudo mais. Várias questões, algumas que tinham algumas vitaminas, minerais que podem ser um pouco mais problemáticas em altas doses, porque as vitaminas delas baixas é uma questão, alta também não é desejável. Então, atingir os níveis ideais ali é o nosso grande jogo de cintura. Só que, às vezes, fazer exames e ficar manipulando vitamina por vitamina também não aplica. E eu, como atleta, como naquelas periodizações que eram muito baixinhas, então, cabelo, unha, energia, a gente tinha uma queda muito grande. Aí veio a pandemia, eu usava os multivitamínicos importados, aí aquilo foi me incomodando, sumiu o que eu usava. Aí eu fui procurar, sabe? Eu falei, vou pegar um nacional. Aí me incomodou quando eu fui para a farmácia e eu comecei a ter noção que os nossos não tinham as dosagens relevantes que a gente precisaria e comecei a desenvolver. Aí comecei ele como manipulado, até que hoje ele faz 2 anos industrializado. E aí eu tive uma grande sacada que foi dividir as vitaminas de dia e noite. Na verdade, não existe vitaminas de dia e noite, mas vitaminas que melhores diluídas, separadas, pensando em biodisponibilidade. Aí eu consigo colocar uma maior quantidade digna, que aí de dia fica as vitaminas do metabolismo energético, o complexo B, e as que precisam de gorduras para serem absorvidas, e de noite aquelas mais baixar sistema nervoso central, recuperação muscular, e consigo quelar também. Então, essas vitaminas, elas têm por exemplo, zinco bisglicinato, magnésio de malato, vitamina C. Então, ficou uma composição. Eu trouxe para você. Para você provar. E aí ficou. Eu, particularmente, tenho 2 anos dele. Eu tenho no Mercado Livre. Agora Mercado vai ter. Livre? Olha que legal, Sara. Adorei. E são os 2 potinhos aí dentro. E cada um vem 60 cápsulas. É assim, e vem me ajudando muito. Então, já vou me indicar aqui. Show. Sim. Vou tomar, porque eu realmente estou precisando. E para quem precisa mesmo, não é também... tem gente que está comendo super bem, está super vitaminado, não faz sentido assim. É toda a fase da vida, a gente realmente precisa estar... Não tem jeito da gente achar que só a alimentação hoje vai manter todos os, né, os níveis que a gente precisa. Tem que dar até uma investigada, até para suplementar o que está faltando, né? Sim, e assim como qualquer suplemento, a gente suplementa aquilo que a gente entende que vai ser bom no momento. Então, essa avaliação realmente, ela tem que ser feita em conjunto com alguém que entende, né? Não dá para sair fazendo bobagem. Nós estamos falando aqui sobre o bem mais precioso, que é o corpo. É lógico que a gente está falando aqui do corpo como um todo, a mente está junto, né? Então, assim, é a nossa casa, a nossa morada aqui, né? Não dá para brincar com isso aqui, não. Não dá. A Anvisa levar isso a sério. Até prêmio, porque ficou muito bom. Temos, com certeza. Tem que levar isso a sério. Então, e por isso... Quero te agradecer, porque nossa, foi muito interessante o nosso papo, realmente, até para trazer essa consciência nesses novos começos, nesse processo de recomeço, como é importante a pessoa cuidar desse equilíbrio, e não se culpar dessas oscilações que acontecem, muitas vezes em detrimento do emocional, de questões que estão ali no em volta, né? E às vezes a pessoa perde muito peso, aumenta muito peso. Isso acontece com todas as pessoas, né? Isso é uma coisa assim... Só que a gente tende a invalidar e a ficar, né? Uma coisa está ruim, aí o resto todo fica ruim também. Então, assim, ao mesmo tempo, se você começa a se cuidar, se você se olha no espelho e fala assim, não estou feliz com esse resultado, eu vou mudar esse resultado. E acolher primeiro de tudo, o resto todo começa a ficar bom também. Do mesmo jeito que tudo piora, tudo melhora, né? Funciona melhor e vamos que vamos. Muito obrigada. Eu que agradeço. Adorei revê-la. Obrigada. A próxima vez que eu vou te ver vai ser lá no seu consultório. Fechado. Até manda um alô depois. Tá bom, obrigada.